Olá pessoal, aqui é o professor Martins e vamos à nossa criptoanálise do dia 27 de janeiro de 2022. Bom, gente, depois da reunião do Fed, hoje eu gostaria, tinha planejado de fazer um vídeo específico sobre o relatório do Mr. Whale, das condutas que a gente deve ter no bear market, mas isso vai ficar para o próximo vídeo, tá? Por quê? Porque hoje eu tenho que falar com vocês sobre as ocorrências aí da reunião do Fed. A gente viu, né, pessoal, e eu coloquei no vídeo anterior, e já tinha falado também nos vídeos atrás, de que se na reunião, não tivesse nada novo, não fosse acrescentado nada ao que já se sabe, que é o que? Parar de ter os incentivos de impressão de dinheiro até março, e iniciar-se os juros, aumentar a taxa de juros em março, isso é algo que o mercado já precificou. Então é algo que já estava mais ou menos certo para acontecer. Então, se nada de novo além disso aparecesse, por exemplo, dizendo que eu começar a vender os ativos que eles compraram também em março, isso seria uma notícia nova, e essa notícia nova provocaria um impacto e derrubaria o mercado. Isso não aconteceu, o mercado depois das 4 da tarde até subiu, foi uma coisa meio surreal, tá, gente? Porque a gente percebe aqui no gráfico, da Glassnode, a gente percebe que olha a quantidade, de bitcoins aí que saíram hoje das corretoras, entraram muitos bitcoins também, entraram quase 50 mil, mas saíram também, muitos bitcoins das corretoras, assim como não entrou dinheiro, olha aí, pessoal, entrou muito menos dinheiro, mas saiu mais dinheiro, saiu muito dinheiro das corretoras. Então a galera vendendo, se desfazendo de posição e retirando a grana das corretoras. O que me chama a atenção é que tava essa expectativa, então era 90% de chance de que não ia acontecer nada demais, porque o Fed não vai quebrar também a economia americana, gente? Então ele iria muito mais, já confirmar aquilo que já é esperado, que já está precificado, e não ia, ia colocar uns panos quentes aí para a coisa também não desandar. Pois bem, isso aconteceu e aí o mercado, deu um pump ali rápido e aí entraram recursos, a gente percebe, mas tinha até assim, gente, umas coisas bizarras assim, influencer comemorando, assim, olha, agora vai como se fosse assim, campeonato de futebol, tinha ganho o campeonato de futebol, e agora vamos comemorar, porque agora vai to the moon. Eu fico vendo essas coisas, tá, pessoal? E acho, assim, bizarro, ao mesmo tempo, eu tento entender a mente dessas pessoas, porque, assim, o Fed disse que provavelmente vai aumentar a taxa de juros e vai, encerrar a injeção de liquidez no mercado em março. Então, isso aí não é algo para se comemorar, para quem está dizendo que vai to the moon, Eu acho que seria o contrário, Bom, talvez ele possa até comemorar que não tenha vindo essa questão já de vender, os títulos, mas não é uma vitória de campeonato, de final de campeonato, vamos comemorar, vamos abrir a bebida aqui e comemorar. Eu acho isso bizarro, Mas é aquilo, pessoal? A gente segue e a gente se posiciona e acaba se afinizando com aquilo que mais ou menos faz sentido pra gente, E é muito complicado, principalmente nesses mercados que tem muita manipulação, tem todo um processo, tem todo um discurso sedutor colocado e é muito difícil, se você não criou ainda as suas defesas, os seus anticorpos, se você não tomou as devidas vacinas, você se defender, de coisas assim. E para mim foi bizarro ver isso, Tanto foi bizarro que eu até comentei no nosso grupo lá, se você não faz parte do nosso grupo, pessoal, nossa Kombi, ela sempre está aberta para entrar mais alguém.
É só ir lá no Telegram, Bear Crypto, tá, pessoal? E você vai encontrar a gente lá, digite lá, né, t.me barra Bear Crypto, você vai achar a gente, ou aí no próprio canal aí no YouTube, né, você localiza em cima, clica ali no ícone e acha a gente lá. E foi uma tarde produtiva, né, eu tirei a tarde para acompanhar essa loucura hoje, e conversei bastante com a galera lá, trocamos bastante ideia, né, os parceiros firmes, né, gente, nós somos uma Kombi, mas nós somos uma Kombi de, né, de pessoas, né, com um nível de instrução melhor, né. Então, em relação a essas ocorrências que a gente está vendo, essas loucuras, a gente já está entendendo o que é e a gente já sabe se posicionar melhor em relação a isso. Então, é muito legal, né? Você conta com pessoas. É muito legal poder contar com pessoas que estão entendendo né, o esquema todo, né, por trás da foto. E aí, né, pessoal, se você olhar aqui no TRDE, por exemplo, você vai ver que, olha, né, o índice de força relativa, né, não estava bom para comprar. Né? Se você utiliza o RSI para acompanhar as suas ordens, você vai ver que estava alto. Então, a galera que entrou comprando ali, entrou muito mais por questões emocionais, né? Não estava no momento bom de compra, né? E olha só, né, a galera do long short ratio aqui, olha aí, ninguém apostando na alta, né, pessoal? Baixou aqui, né? Baixou, a galera tá quase zero aqui, na verdade tá quase apostando na baixa já. Então, né, tem bastante liquidez no mercado ainda, o Open Interest está alto, né, pessoal? Mas isso não quer dizer, né, que essa grana, né, vai ser usada para comprar. Muitas vezes ela está no mercado porque as pessoas estão lá, né, deixando aplicado lá a grana, deixou parado lá para, né, esperar queda para comprar, né? Não para comprar em alta ou expectativa de tudo to the moon, né? Como eu vi hoje, eu achei bizarro. Aí, né, pessoal, algumas mídias importantes para a gente olhar, também um descompasso, percebi isso nas mídias, né? As mídias, assim, querendo aliviar o tom, né? Veja bem, não, vai ficar em zero, juro, não mudou nada, né? O Fed vai ver se vai aumentar ou não, né? E assim, como se tivesse ficado tudo 0 a 0, assim, mas não foi bem isso que aconteceu. Ah, foi uma reunião, assim, sem resultados práticos. Gente, não é assim que funcionam as coisas. Uma reunião técnica dessa, ela tem que ser embasada. Depois vai sair um relatório. Nesse relatório vão estar todos os argumentos técnicos utilizados. O mercado olha isso. Não é um bate-papo assim, a gente se reuniu lá numa mesa, tomou uma cerveja e decidiu que não vai aumentar os juros agora e que talvez a gente aumente depois. Tem todo um processo de análise nisso, né? Então, gente, olha, eu fico vendo né, é, as análises que fizeram da decisão e eu fico assustado com isso, né? E assim, nossa, né? Sério, essa é a análise. E aí, pessoal, a gente olha, vai no Financial Times, por exemplo, né? Então, assim, olha como é que eles estão colocando aqui a matéria. Se recusa a descartar uma série de aumentos agressivos de taxas. Né? Então aqui está falando que, olha, ele disse que, se necessário for, né, pode ter sim um aumento agressivo de taxas. Agora, quando eu fui ver certas mídias, né, principalmente mídia de cripto, hein, gente, a notícia era assim, né, olha, né, não, vai permanecer taxa zero. Sabe, assim, tá, vai permanecer taxa zero até março, né, mas a notícia não diz isso. Então eu vejo que, assim, né, um tratamento superficial com a notícia. E aí, pessoal, vocês têm que ficar muito atentos, sabe? Porque esse é o problema, tá, gente? Esse é um grande problema, né? Você está acessando conteúdos no Brasil e é muita água suja, né? São análises distorcidas. Você imagina assim, se a mídia dos cowboys já é distorcida, a água suja que chega no Brasil e depois também é redistorcida, ela piora muito a coisa, né? Começar a buscar a fonte mais pura, pelo menos as mídias, né?
E claro, não lê uma mídia só, você vê, a gente faz um apanhado aqui de possibilidades para a gente ver o que estão sendo falado nas principais mídias, né? Mercados nervosos se dobram quando Powell sinaliza que eles devem seguir sozinhos. Né? Ou seja, aqui ele está dizendo, olha, nós não vamos injetar mais recursos na economia, vocês têm que se virar agora, né? E sustentar aí né, as suas produções. Powell abre as portas para um caminho mais rápido de alta de juros para conter a inflação. Então volta, né, dizendo aqui que se precisar eles vão aumentar mais rápido a taxa de juros. Então ele já está sinalizando, né, até para o mercado precificar essa ocorrência, né? E aí, olha, até ó, futuros e ações caem com perspectiva hawkish, né, que é a perspectiva de aumento do Fed. Então eles entenderam, né, pessoal, que podem ter aumentos mais fortes de taxa pela frente. Vai ser estudado? Vai ser verificado? Vai. Foi isso que foi os panos quentes colocados, né? Não é uma coisa assim que vai ser imposta imediatamente, vai ser construído até para não afetar a economia, né? E aqui até na Reuters, né, que ela peguei uma reportagem interessante da madrugada aqui, né, do dia 27, falando que as ações estão caindo na Ásia no menor nível, né, em mais de 14 meses, devido a essa fala aí do Fed. E aqui, ó, em sua última atualização de política na quarta-feira, o Fed indicou que provavelmente aumentará as taxas de juros dos Estados Unidos em março, como amplamente esperado, ou seja, isso já está precificado. E reafirmou os planos de encerrar suas compras de títulos naqueles meses, ou seja, também já está precificado, antes de lançar uma redução significativa em seus ativos, que era a preocupação. Né? Então, essa última frase aqui era a preocupação do mercado. Se essa frase aqui, se ele mudasse o tom e falasse, não, a gente também vai começar em março a vender os ativos que a gente comprou nesses 2 anos, aí o mercado ia cair feio. Não caiu feio, né? Ficou nesse, né? As ações caíram um pouco, tal, mas as criptos, né? Principalmente, ficaram aí nesse, né? Nesse meio campo aí, meio campo, né? Não tinha subido um pouco, né? Aí teve aquela euforia inicial, mas daqui a pouco voltou para a realidade e ficou lá nos seus 36 mil. Então, nesse resuminho aqui, pessoal, aqui vocês têm aqui, né, uma colocação isenta aqui do que aconteceu, tá? Então, ó, nesse fechamento aqui eu gostei, porque aqui vocês têm um resumo do que aconteceu na reunião do Fed. Então, o que ele repetiu é o que ele já falou antes, que já estava precificado, e que futuramente pode ter uma redução dos ativos, né? Ou eventualmente pode também ter uma aceleração na subida dos juros. Então ele já está avisando para que também seja precificado isso com o tempo. Está avisando o mercado para o mercado precificar isso. Né? Então nenhuma decisão abrupta foi tomada, como eu tenho visto, né? Não é, imagine, né, gente, ele fazer uma decisão dessa e quebrar, né? A bolsa dos Estados Unidos, né? Então não é o caso, né, gente? Não é por aí, né? Ficou 2 anos botando dinheiro, 120 bilhões de dólares todo mês, e aí de repente vem e muda tudo e quebra o mercado de um dia para o outro. Não, ele não vai fazer isso, ele vai começar, né, colocar uma política, né, de enxugamento dos recursos da economia, mas para que aos poucos aquilo chegue no equilíbrio, que a inflação caia e, né, aquilo retorne a uma normalidade. Federal Reserve aponta para o aumento de taxas de juros em março. Então, mais uma reportagem aqui da CNBC, né, pessoal? Então, fala aqui, né, que vai começar em março, que o mercado de trabalho está forte, né? Então, que pode ter esse aumento, né, de taxas, que também, né, não vai mais injetar liquidez, ou seja, comprar ativos, né, a partir de março. E aí que vai reduzir, né? Aí vai reduzir o estoque do que ele comprou, mas sem prazo, não é para agora, né? Então já disse que não vai ser em março, né? Então isso é uma pressão a menos aí para o mercado, né, pessoal? Então assim, já há uma precificação, né, pessoal? E isso é positivo, né? Isso é positivo, né? Tira um pouco essa possibilidade assim de uma, né, de uma nova correção aí. Agora é aquilo, né, gente? Nós estamos avaliando aqui, né, dentro do ponto de vista
daquilo que a gente, né, olhando assim para a decisão do Fed, a gente aqui, né, muito distante, na periferia do mundo, olhando isso, e sem entender também, né, como que o jogo está sendo jogado, né, no bastidor, por fundos de investimento, como é que estão avaliando isso, né. Então tem coisas que a gente também não tem como ter acesso, então é aquilo, né, pessoal, pode acontecer um cisne negro aí e a gente ficar de fora e não entender o que aconteceu, né. Inflação. Aqui no Zero Hedge, né? Inflação, criptonita que vai acabar com o esquema da política monetária Ponzi. E aqui é lá no Zero Hedge, né? Um portal mais libertário. E eu acho interessante assim, né, pessoal? Aqui ele fez uma crítica que eu já tinha feito, né? E que eu acho que é pertinente a gente sempre pensar nisso, tá? Ele escreve aqui, ó. Hoje, o tecido do nosso mundo bancário moderno é mantido unido por uma falácia lógica de um sistema em que os bancos centrais têm o luxo estúpido de poder imprimir quantidades infinitas de dinheiro, que é então distribuído desproporcionalmente para a classe dominante, bilionários e elites, em vez de pessoas que mais precisam. Isso se mostra literalmente como um fosso cada vez maior entre os que têm e os que não têm, que tem aumentado consistentemente desde o final dos anos 70. Eu acho que aqui, tá, pessoal, e a gente viu isso, tá, por isso que quando veio lá, né, o picareta do ano, né, aquele vagabundo lá que não produziu, né, produziu o que ele produziu durante a pandemia, e o patrimônio dele foi de, né, 100 bilhões para 1 trilhão, e ainda, né, no final do ano ainda vendeu todas as ações. O que eu acho disso, tá, pessoal? Eu acho que isso é só, né, a continuidade, né, dessa estrutura, desse mainstream, desses grandes metacapitalistas que eles só vão, né, ocupando os novos espaços. Então, quando você vê esses caras no Bitcoin, na verdade eles só estão mantendo a estrutura de poder, de dominação que eles sempre tiveram. Então agora, né, eles se pegaram, aproveitaram, né, essa emissão de grana, esse dinheiro barato que eles puderam pegar na mão, né, porque as pessoas que precisam, você não quer nem chegar lá e falar, me empresta $1 milhão, né, o banco vai falar, você tem o que para pagar? Não tem nada, agora esses caras têm. Então eles chegam lá e falam, me empresta aí $100 milhões, né, eu tenho patrimônio. Aí o banco, pode levar. Aí o cara pega esse dinheiro barato, com juros baratos, colocava esse dinheiro lá no mercado de ações, colocava esse dinheiro no mercado de cripto, colocava esse dinheiro no mercado de imóveis e, né, ao fazer isso, imediatamente ele provocava uma inflação no mercado. E aí os preços subiam e aí ele vende e sai. Aí ele vai lá, pega um empréstimo, né? Aí às vezes dobrou, triplicou aquela grana. E é isso que estava acontecendo. Então esses caras ficaram mais ricos, ficaram, né, com mais poder econômico, e as pessoas que realmente precisavam estão pagando agora o imposto inflacionário, né, que é um imposto que recai sobre todos e principalmente sobre aqueles que têm menos, né, porque é a mesma coisa do Brasil, quando você vai ver o cara lá tendo que abastecer, tá precisando, trabalha com o carrinho dele, e a gasolina que ele pagava 4 tá pagando 6, né, então veja que isso começa, isso, né, olha o custo que trouxe para a vida. Então a gente percebe isso e vê o lado nefasto, né, dos estados, o lado nefasto dessas políticas que na verdade são feitas, né, né, assim, olha, vamos salvar a economia, mas que economia que nós estamos salvando aqui, né? Na verdade, só deu dinheiro para quem não precisava. E aqui, né, continua. Ó, como resultado da mais recente redistribuição de poder de compra disfarçado de estímulo monetário durante a crise do Covid, os bilionários acumularam mais 4,1 trilhões em riqueza durante um período em que o Banco Mundial estima que alguns 100 milhões de pessoas caíram na pobreza extrema. Segundo o World Inequality Report. Então é isso, né, gente? Esse gráfico mostra bem, né? Olha aí, né? Na pandemia. Esses vagabundos, né? Essa gente podre, né? Ele aumentou o dinheiro e as pessoas mais pobres ficaram para trás, né?
essa grana não chegou para as pessoas mais pobres. Você vai falar, ah, tá, mas aí nos Estados Unidos não teve aquela questão lá dos cheques que já mandavam para as pessoas, mandaram cheques lá de $1.200 para todos os americanos? Mandaram. Só que se você pensar que as pessoas receberam, né? Cada pessoa recebeu lá 2 cheques de $1.200, $2.400, né? E a quantidade de dinheiro lá, por exemplo, que o vagabundo lá conseguiu colocar, o vagabundo do ano lá conseguiu colocar na empresa dele, se você for perceber, você vai ver que ele, né? Aquilo, a empresa dele aumentou 10 vezes o valor. 10 vezes, gente. Né? Enquanto isso, né, as pessoas lá receberam 2 chequinhos, né? E aí, chequinhos aí, quanto que corresponde, né? Corresponde a um salário mínimo nos Estados Unidos? Então é para se pensar, né? Então vejam como, na verdade, quem botou a mão no grosso dessa grana foram esses bilionários, esses metacapitalistas, essas pragas, né? Que vão provocar, né, pessoal, e já estão a provocar um desequilíbrio econômico, né? Que vai levar os Estados Unidos a situações muito complexas, né? Se vocês procurarem reportagens, vocês vão ver, né? Quantidade de pessoas morando na rua, quantidade de pessoas, né, sem condições mínimas de sobrevivência, né? Tem até um livro que vocês devem ler, que eu recomendo, que é uma repórter que ela percorreu os Estados Unidos verificando, que chama Miséria Americana, né? E como é que as pessoas vivem, né, nos Estados Unidos, né? As pessoas pobres. Então vocês vão ver que a coisa é cruel também. E isso tudo, né, num local de extrema opulência, né? Com pessoas riquíssimas, né? Com gente esnobando dinheiro para tudo que é lado. Então assim, né, pessoal, não dá para concordar com isso. Eu olho essas coisas e principalmente quando eu vejo que o mainstream está montado no Bitcoin, né? Eu, sinceramente, para mim não serve, né? Porque isso é um dinheiro sujo, né? Isso é um dinheiro que está vindo aqui, ó, desses vagabundos aqui. E não tem nada que me convença, né? Olha, né? Aquelas teorias bem porcas assim, né? Olha, mas eles geram empregos, é o fruto do trabalho deles que gerou. Será? Realmente, isso aqui é o fruto do trabalho deles? 4,1 trilhões que eles acumularam aí com dinheiro, né, impresso pelos governos, isso aqui é fruto do trabalho deles. Vocês têm, né, vocês acreditam numa palhaçada dessa, numa conversa mole dessa, né? Os dados estão aqui, né? Então tá fácil de ver. E aí ficam lá aplaudindo aquela porcaria lá daquele picareta do ano lá, gente. Olha, sinceramente, não dá, viu? Isso é o caminho da servidão mesmo, né? Ser gado mesmo, né? Nascer para ser explorado, para ser serviçal, para ser, né, escravizado por esses caras. Não tem como isso. Não tem como dar certo um negócio desse, né? Como é que um planeta desse vai dar certo desse jeito? Então esse modelo não serve, né? Ah, e o Bitcoin vai resolver os problemas da humanidade? Vai, pode esperar, amiguinho. Né? Com todo o mainstream sentado em cima dele, vai resolver o problema da humanidade mesmo. Pode esperar. Pós-Fed, e agora, né? Bom, gente, aí agora, né? Assim, a reportagem aqui fala, né? Que o desafio do Fed é implementar medidas de política que sejam duras o suficiente para reduzir a inflação, mas que mantenham os mercados financeiros à tona, né? Que é o que a gente mais ou menos tem conversado aqui, né? Ele não pode, né, destruir também a economia. Ficou 2 anos injetando dinheiro a rodo para salvar a economia, agora vai destruir a economia. Então vai ter que fazer uma dosagem, né? E essa dosagem vai ser precificada, né? Vai cobrar seu preço no mercado. Então não há espaço mais para essas altas, né?
Apesar que os influencers aí, né, estão aí, tem dizendo aí que vai chegar a 100 mil. Olha, gente, se isso acontecer agora, nesse ano, né, com todos esses problemas, com petróleo alto, né, com ameaça de guerra, com desabastecimento econômico, então assim, que lógica que tem, né, isso acontecer? Não tem lógica, né? E não tem mais dinheiro barato agora, né? Os picaretas, eles não botam o dinheiro deles aí nessas coisas, tá, gente? Mercado de risco. Eles colocam quando é para jogar para ganhar. Quando não é para jogar para ganhar, eles não entram, tá? Isso que a gente tem que começar a olhar e começar a entender com quem que a gente está jogando, né? Não é aqui uma visão contra, né, a economia de mercado. Não é isso o problema aqui. O problema é essas economias que não são economias de mercado, são economias de compadrio, né? É o capitalismo dos amigos, né? Do compadrio, quer dizer, é o Estado alimentando financeiramente, né, os bilionários, o mainstream, aqueles que já dominam o poder econômico. Isso não tem lógica, né? E quando a gente vê lá o que é o manifesto Cypherpunks, do que deveria ser o Bitcoin, era exatamente até para evitar que, né, isso acontecesse, que as pessoas tivessem uma nova forma de circular riqueza e se defender desses seres, né? Mas não é isso que a gente está vendo. A alavancagem do Bitcoin. Falta de liquidações pode indicar outra onda de vendas. Bom, pessoal, aqui mais uma questão, né, de que a coisa, né, a gente não ainda pode ter chegado no seu fundo, tá? Então, tem aí, né, muita coisa ainda para ser vendida, tá, pessoal? E assim, tem, claro, né, tem aquelas expectativas que o mercado vai melhorar, tal, que vai dar uma subida agora no começo de fevereiro. É complicado, né, pessoal? Porque assim, começo do ano sempre entra mais recursos no mercado, a gente vai ter, né, os balanços financeiros das big techs, das grandes empresas, que com certeza vão vir recheados. Porém, a gente fica numa situação assim complexa, né, de ter alguma expectativa, porque todas aquelas expectativas fundadas em dados, né, que a gente tinha, né, de que o mercado ainda poderia se sustentar até março, pelo menos, elas caíram por terra, né? Então, esperar que o mercado se sustente em fevereiro, que ele recupere em fevereiro, se isso acontecer, tá, pessoal, eu olharia isso como uma última onda, né? Uma última onda, uma oportunidade aí de saída. Não olharia isso como uma oportunidade de entrada, hein, gente? Eu acho que e amanhã, quando eu for fazer o vídeo lá sobre o relatório do Mr. Whale, a gente vai falar sobre isso. Ali a questão é a seguinte: é esperar virar poeira e comprar coisa boa com preço barato, comprar de bacia, né? Então isso seria o melhor cenário olhando agora, né? Daqui para frente. Aí, pessoal, hoje lá no grupo, né? Voltando aí a falar sobre o nosso grupo lá, nossa Kombi, tá, gente? Nós temos a nossa Kombi do Bear Market, que é o nosso grupo no Telegram, tá? É um grupo lá, é t.me/bearcrypto, está convidado a participar. E hoje nós conversamos bastante, que hoje foi um dia importante, né? Tava acontecendo coisa muito séria, a gente conversou bastante, trocou bastante ideia hoje. E é interessante olhar, porque eu falei desse filme aqui, é um filme que eu assisti um tempo atrás, e esse filme mostra, tá, pessoal? Como a picaretagem, ele tenta mostrar a crise de 2008, tá? E assim, o filme, ele aqui fala, ó, inspirado numa história real, tá? Mas ele é ficção, tá? Ele é inspirado numa história real, mas assim, vamos dizer, tá, pessoal? Porque assim, é um pouco diferente, tá? É que os personagens eles são fictícios. É diferente do Grande Aposta, onde você vai lá e vê o cara lá que é o Michael Burry, né? No Lobo de Wall Street, que você vai lá e vê que o personagem é o Lobo de Wall Street, né? Você vai no filme do Ponzi, você vai ver que é o Ponzi, né? Que é o cara fazendo. Aqui não, aqui é baseado numa história real, mas
inspirado, né? É inspirado numa história real, mas eles não relacionam os personagens com a realidade. Eles só mostram o que aconteceu, assim, né? Um dia antes do mercado, né? Lá da né, imobiliária dos Estados Unidos quebrar. E quais as decisões foram tomadas, né? Teriam sido tomadas por um grande banco na noite, né, desse movimento, né? E como esse banco teria, né, a partir dessas decisões, se antecipado a algo que ele, né, queria acontecer em algum momento. E aqui fala, né, be first, né, seja o primeiro. Então eles se anteciparam e tomaram a decisão, né, de fazer isso. Be smart, né, seja inteligente aí, né, seja esperto. E eles, né, na reunião lá, eles viram que essa era uma saída para eles se salvarem, né? Ou trapacei, né? Or shit, ou trapacei. E aí, pessoal, é o que eles acabaram decidindo, né? Então, para a gente se salvar, a gente tem que tomar essa decisão e nós vamos trapacear no mercado, né? E o que a gente estava conversando no grupo hoje, que foi uma coisa, até um assunto, um insight que surgiu ali, né? É que é o seguinte, né, pessoal? A gente vê muito o pessoal falando buy the dip, né? Compra a queda, compra a queda, compra a queda, né? E aí você vê lá, vem o cara lá de El Escavador lá, né? O presidente do El Escavador, né? Dizendo lá, estou comprando a queda. Aí você vê lá o Baleia Sailor, estou comprando a queda, né? Então os caras ali, né? São os cowboys, né? São os heróis. Aí eles estão comprando a queda. Aí eles querem falar para as pessoas aproveitarem e comprarem a queda, né? Esse discurso ele é bonitinho no primeiro momento, se você está realmente só diante de uma pequena correção do mercado, que é uma correção normal, vai acontecer em vários momentos com as criptos, só que tem um detalhe, né? Agora a gente tem uma questão de macroeconomia envolvida, né? Então a gente tem uma mudança de política econômica que está acontecendo devido à alta da inflação, né? E que vai implicar em uma mudança de realidade. Então, gente, não é só o buy the dip aqui, né? E aí que é o problema, né? Cada hora foi tendo um dip maior, porque esse é né? Quando você está no mercado de baixa é isso, né? Topos e fundos cada vez mais baixos. E aí o cara vai comprando, mas vai caindo, vai comprando, mas vai caindo. E cada vez que ele vai ficando para trás, que ele comprou lá, né? Tava 200, ele comprou a 150, aí caiu para 100. Ele já ficou preso no 150, né? Então, esse buy the dip, né? Compra a queda, ele vai. E isso que o filme aqui mostra, e por isso que eu recomendo que vocês assistam, que ele vai até o momento aonde começa o sell, né? Before the dip, né? Que é o venda antes que caia. Sell before the dip. Quando as pessoas param de comprar porque caiu e começam a vender porque vai cair mais. Então, quando a gente chega nesse momento, nesse mindset, aí o mercado desaba, aí acabou, aí é game over, porque aí ninguém vai comprar, né? Claro, se cair para 20 mil dólares o Bitcoin, até eu posso comprar, né? Até eu vou achar que está barato, vou comprar, né? Não vou ficar com isso muito tempo, mas vou comprar para fazer grana, né? Não sou tonto. Mas veja, pessoal, o troço chega uma hora que você, né? A coisa vai afundando. E chega uma hora, por exemplo, que você pode ter uma situação dos mineradores, por exemplo, que estão segurando a onda, não estão vendendo nenhum Bitcoin, né? Só que o custo deles está em 34 mil dólares para minerar um Bitcoin. Está em 34 mil dólares e o preço está em 35. Então eles estão segurando, mas até quando vão segurar isso? Né? Empresas, fundos, até quando vão segurar? Se a coisa começar a cair mais. E aí você pode ter uma enxurrada de venda, que
que a gente viu aqui nos slides aqui falando sobre isso, né? O slide anterior até falando sobre isso. Então, eu acho que esse é o ponto agora, né? Pensando aqui no pós-Fed, né? No pós essa comunicação do Fed, eu tenho percebido, tá, pessoal, que as minhas análises, elas têm um delay de 2 meses, né? Tô percebendo que é um delay de 2 meses. Então, tudo que eu achava que era para ser, está acontecendo 2 meses antes. Então, por exemplo, eu estava achando que o bear market iria acontecer em maio somente, né? Que em maio realmente a coisa ia pro buraco. Como eu estou vendo um certo, né? Não é delay, porque não é atraso, né? É um avanço, né? Então, o que eu estou vendo, na verdade, é assim, né? É que nós estamos tendo um avanço das coisas. Então, assim, por exemplo, eu esperava que essas quedas agora, e não era só expectativa pessoal, mas a expectativa baseada em dados, né, até do Goldman Sachs e do JP Morgan, sobre entradas de recursos nesse começo do ano. Então eu esperava que as coisas pudessem começar, né, a ter essas correções a partir de março. E se vocês olharem os vídeos, né, talvez de dezembro, vocês vão ver que, olha, eu estava colocando muito claro, eu não vou ficar em março para ver. Eu não vou pagar março para ver. Eu não vou esperar em março. Eu, no máximo, em fevereiro, estou caindo fora, né? E aproveitar as subidas e iria cair fora. Isso aconteceu agora em janeiro, né? Então, teoricamente, né, se você vai voltar. Então, essa decisão valeria para dezembro, né? Ou para novembro. Né? Então, 2 meses para trás. Então, em 2 meses para trás, essa decisão estaria perfeita, né? Ó, não vou esperar dezembro. Novembro já cai fora. E realmente, né, pessoal, algumas coisas, sim, eu, né, encerrei minha participação em novembro. Mas permaneci com outras, né, que achei interessante aproveitar ainda a saideira, né? Acho que realmente foi assim um risco, mas um risco calculado, né? E claro, e é risco, né, pessoal? É risco, não tem jeito, né? Você pode, você tem, se é risco, tem uma probabilidade de você errar, né? Então, realmente, eu acho que isso aconteceu mesmo. E agora eu olhando para frente, né? Então, a minha previsão do que está acontecendo agora era para estar acontecendo em março e aconteceu agora. Então, a previsão de bear market para maio eu já anteciparia para março, né? Ou seja, né, pessoal, não entrem, comprem nada. Essa é a minha opinião, tá? Eu acho que se cair bonito, uma oportunidade de compra é outra coisa, outra conversa, né? O preço cai lá, bate lá, sei lá quanto, você vai lá e aproveita, mas eu não compraria, eu acho que tá tudo caro, não tem nada bom para comprar. Esse preço que tá aí, olha, de 30 mil para cima eu acho que tá tudo caro, no, margeando pelo Bitcoin, não compraria nada. Agora, né, a outra situação, não é para comprar nada, esperar realmente o bear market acontecer, né, então se acontecer em março, talvez aí você vai ver coisa barata. Agora, a outra situação seria pensar no seguinte: se tiver alguma oportunidade de vender algo ainda, agora no começo de fevereiro, né? Se der uma subida aí, quem sabe, né? Bater lá uns 40, 45 mil, quem sabe, né? Ainda tem um potencial para chegar a isso. Seria uma oportunidade de realizar algo, né? Não ficar aí. E aí, só que aí já nem pensando mais naquela estratégia de ter lucros de 100%, né? Aí aqui já seria mais uma realização defensiva, que é aquela, você não vender em prejuízo, né? Eu acho que nunca se deve vender em prejuízo, acho que se você está em prejuízo, você fica no hold, né? O máximo que você pode fazer, que eu acho que é mais inteligente, é esperar vir aquele bear market lá no fundo do poço e aí você compra para fazer a média, né? Então aí você reduz o valor daquilo que você ficou lá retido, né? Mas nunca vendendo prejuízo, tá, pessoal? Não é inteligente vendendo prejuízo. E a outra saída, então, é você vender com algum lucro, né? Já não pensando mais em 100%, mas pensando em algum lucro, né? Algo ali, pelo menos uns 10% de margem aí para você estar saindo, né? Com
recebendo pelo tempo até que você ficou aí com seu dinheiro investido, né? Mas é isso, né, pessoal? Eu acho que essa é o que acontece agora, né? O que a gente tem aí pela frente. Não fique entusiasmado, tá? Não vão abrir aí champanhe, bebidas e comemorar a decisão do Fed como se fosse final de campeonato. Achei isso bizarro, né? Mas é aquilo, né, pessoal? Cada um sabe onde põe sua grana, né? Cada um sabe o que comemora ou não. De nossa parte é isso, tá? Então, sou o professor Martins e até nosso próximo vídeo.